Povo lindo, povo abençoado, começando aqui o seu Pôr de Salvo no nosso canal, né? Igreja Missionária Amor e Cuidado. Deus abençoe sua vida poderosamente. Pastor Josias aqui falando e aí cumprimentando meu amigo Carlos Fernandes. Tudo bom, Carlinhos? Tamo junto, pastor, tudo bem? Manda Galera, uma turma aí. Graças e paz a todos aí, que Deus abençoe a todos. Hoje, dois convidados especiais aí. Pastor, acho que você vai apresentar hoje, tá? Maravilha. O meu primeiro convidado, pastor Jefferson Verson. 100% pastor. Novamente. Pastor da Igreja Graça Viva de Rondonópolis. Quantos quilômetros de Rondonópolis de Paraná? 1.400. 1.400 quilômetros. Né? Temos aqui também nosso convidado, diretamente de Porto Velho, é o Magno Brito, entendeu? E o Magno é o seguinte, na verdade o pastor Jefferson é pastor, se você é empresário, empreendedor, representante, e assim vai. Queria saber de tudo, viu? Vamos querer saber de tudo. O Jefferson, o Magno é músico, né, saxofonista. Também, se você não sabe, ele tem uma novidade para contar para nós aqui. Qual que é a novidade mesmo? Você falou que agora até o esporte que você pratica vai ser qualificado para as Olimpíadas. Fala no microfone aí. Esporte olímpico. O break dance, ele entrou para a modalidade... Fala mais um pouquinho próximo ao microfone, que senão o pessoal não vai... O break dance, ele entrou para a modalidade de esporte olímpico no Campeonato da França. Então, ele já faz parte do esporte olímpico. Você pensa que não, mas esse camarada dança break dance, meu irmão. Ele faz tudo que você imagina. Ele vira de cabeça para baixo, ele dá cambalhota. Eu também. Entendeu? E ele é o vice-presidente da Federação Rondoniense de Break Dance. Entendendo? Um camarada evangelista, né? Vocês pregavam muito o quê? A escola, a área que vocês atuam, usando o break dance para evangelizar, né? Como é que é? Fala um pouquinho para nós. Isso. Agora o que é a nossa estratégia? Ir até as escolas, porque ele está a juventude, né? Uhum. E a gente viu que o break dance ele tem esse poder de aproximar a juventude, né? Isso. O break, e ali a gente fazer uma questão de uma conversa com eles. O break dance é aquela dança onde roda a cabeça no chão ali, abre as pernas ali e tal. Sim. É tipo como se fosse uma dança black. Isso. Não, aquilo ali você tem que ter Tem que ter um preparo físico. preparo físico. Muito bem, né? Muito alinhado, né? Isso. E evoluiu muito a dança, né? Uhum. E houve a necessidade, assim como o skate, o esporte radical entrou. É verdade, skate. Que legal, que legal. Maravilha. Tem muito filme americano, né? Que eles abrem a roda ali, o cara começa a dançar no meio, mas não é daquele sentido ali? Isso. Na verdade, esses movimentos aí, por trás dos movimentos, tem uma história, né? Certo. Tem uma Então, história cada muito movimento forte. tem uma história. Tem uma história, na época lá nos Estados Unidos, no bairro do Bronx. Era um dos bairros mais perigosos dos Estados Unidos. Sim. Já tinha sido detonado economicamente, socialmente, e queriam alguma coisa para poder salvar aquele bairro da criminalidade. Porque ninguém queria mais ir naquele lugar. E aí surgiu o break dance como um ato de paz, um pacto de paz. Foi aí que surgiu... A arte, mais uma vez, salvando muitos aí, então. Isso. Legal. Muito bonita a história. Rapaz, não sabia, não tinha nem noção disso, não. Muito bonita a história. Você é músico também, você toca saxofone há quanto tempo? Já toca aí uns 20 anos. 20 anos? Então, 20 anos. toca um pouquinho para nós, que o pessoal também que está ligado com a gente aí, toca um pouquinho aí. Toca aquela canção, né, que todo mundo gosta, tal. Faz uma palhinha aí para começar o nosso Só uma podcast. capelinha. Vamos lá. Isso aqui quem gosta muito é os antigos. Vamos lá. Maravilha, é isso aí, gente. Olha, quem sabe faz ao vivo, como dizia aquele apresentador, né, Carlinhos? Não é verdade? Isso aí. Você já tocou algum instrumento já assim na banda da igreja? Já fiz algumas aulas de bateria e tal. O instrumento de sopro eu nunca tive muita facilidade ali, porque tem que ter uma técnica de sopro e tal. Eu sei que dá para aprender, mas nunca foi algo assim que eu me dediquei. O Marlon também, o Magno também, atualmente você é assessor político, Assessor né? político. Isso. E você tem formação acadêmica em quê? Em qual área? Eu me formei em gestão pública
e hoje estou pós-graduando em licitações na São Lucas. Que legal, Magno. Maravilha. Eu parei o estudo. Você veio a trabalho, Sim. então? Você veio a trabalho, Gipa? Eu vim aí para Rondônia Rondônia Rural Show com a Man- deputada, né? Maravilha. Qual que é a deputada que você assessora? Deputada Gislaine Lebrinha. Gislaine Lebrinha, Isso. maravilha. Um abraço aí pro pessoal. E para todo mundo de Porto Velho. Manda um abraço pro pessoal de Porto Velho, lá do Socialista, lá. Como é que é o nome lá? Do Leudo Buriti também, Pastor Leudo, Pastor Val. Né? Isso. Mandar um abraço aí para toda a comunidade aí. Pastor Júnior Campos, meu amigão tecladista, Pastor Val, excelente pastor, Leudo Buriti, né? Pastor Moacir também, um grande abraço também, grande Maravilha, pastor. eles vão receber. Isso, pastor Arthur. Deixa o seu Pix depois, que eles já vão passar o Pix para você depois, quando tem problema. Amém. Né? Jefferson, todo mundo tem uma história, né? Conta para nós assim, o que você está achando dessa Rondônia Rural Show agora, dentro desse contexto? O Jefferson, Pastor, é mas assim, empreendedor, né? o que o Jefferson faz? Ele veio, ele é representante? Isso. O que Conta que ele pro faz? pessoal de casa. É verdade, é que eu já sei. Você já sabe, né? Eu não verdade, sei o que isso ele mesmo. faz. Isso Vamos lá, a mesmo. gente quer conhecer um pouquinho do Jefferson. Na verdade, eu comecei como músico, né? Sax também? Não, aí eu vendi a bateria e descobri que era mais fácil vender do que tocar. Aí você gostou, né? Você gostou. Tô brincando. Eu já ia dizer que eu não estava sozinho, olha aí. Aí, ó. Não, na verdade, assim, eu sou representante comercial, Legal. sou especialista na área de desenvolvimento de mercado, que é implantação de novos produtos, tendência, desenvolvimento de cliente, preparação, não é só a venda, né, mas é preparação de equipe, treinamento, toda a parte de gestão de pessoas ali na área comercial é o meu A negócio. comercial em geral, mais voltado à área agrícola, Hoje totalmente voltado para o mercado agrícola, pro agro, mercado né? agro. Pro mercado agro. Legal. Hoje o negócio é o agro. Sou pastor auxiliar lá na comunidade Graça Viva, onde o meu irmão, o pastor Cris Versel, é o pastor presidente da igreja, né? Juntamente com a pastora Natália. E eu e a minha esposa somos pastores auxiliares. Estamos lá. Fica em Rondonópolis, a ajudando. igreja? Rondonópolis. Que legal. Igreja nova, com 4 anos, pequena ainda. Que Mas legal. estamos lá. Legal. Maravilha, maravilha. Estamos no pé. Ele vai lá. pregar quinta-feira aqui na Emburgo, pastor? Prega quinta aqui Ó, na igreja. Você que quer conhecer a pregação do Jefferson, Vem pra cá, muito bom quinta-feira às 19h30. mesmo. 19h30. Aqui Pronto, já aqui com a virou gente. segunda casa. Não, né? aqui ele vem, funciona assim, como o trabalho dele, ele tem que vir em Rondônia, ele vem em Rondônia uma vez por mês no mínimo, então ele vem no meio de semana, que final de semana ele está em Rondonópolis. Tem Então, que estar em casa. aí eu já encaixo Tem que estar em ele, casa. toda vez que Na ele vem, agenda. ele já está na agenda para pregar. Ele já prepara a pra palavra lá e já pregar, vem. E depois da pregação a gente leva ele para comer um peixe, entendeu? Isso aí. Pai, esse homem é o seguinte, acalma ele, é um peixe assado, um peixe frito, entendeu? O caldo, um peixe cadê na o caldo? brasa. O caldo do Wilson, Wilson, né? O Wilson caldo tá na do Wilson, expectativa tá. aí. Você, Caldo do Wilson é o ajeitado. Magno, é amazonense, é capixaba, paraibano, paranaense, porto-velhense, rondoniense? Você é de onde, Magno? Não sei nem como minha mãe parou em Humaitá, Amazonas. Você é amazonense? Porque minha avó é portuguesa, meu avô maranhense e o pai cearense. Uhum. Acabei nascendo em Humaitá ali, 200 km de Porto Velho, né? Uhum. Mas com 6 meses de nascido, minha mãe se mudou para Porto Velho. Isso. E eu tô desde os 6 meses de nascido na capital Então de Porto você é Velho. porto-velhense, mas você é registrado em Em Humaitá. 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 Então, pelo documento, você é amazonense, Amazonense. né? Esses dias eu fui aqui no... Como é que é o nome aqui? No feirão, no feirão do agricultor aqui, feirão. E agora tá tendo comida regional lá à Sim, noite, sim. né? E aí o Hugo da Topcom me ligou, mandou um zap pra mim de um acarajé. E aí eu falei, cara, de onde é que é esse acarajé? Ele falou, não, é daqui. Acarajé do Baiano. Aí eu cheguei lá, acarajé do Baiano, tal. Olhei assim, rapaz, você não tem cara de baiano não. Eu falei, não, eu sou baiano sim, você não tem cara de baiano não. A mulher dele, ele da minha cor mais morena um pouquinho, a mulher dele bem loura, né, do olho claro, bem branca do olho claro. Eu falei, não, você não é baiano não. Não, vou mostrar a minha identidade. Aí mostrou a identidade dele, realmente. Ele mostrou a identidade de Salvador, tipo assim, a identidade dele é feita em Santa Catarina, né? Registrado como Salvador. Aí eu olhei e falei, rapaz, que ele foi é um buscar a baiano esposa, ele foi buscar a falsificado, esposa em rapaz. Santa Catarina. Você nascendo em Salvador, mas a identidade de Santa Catarina, que negócio é esse? Você tá com o nome sujo lá em Salvador, você correu pra cá e tal. Falei, não, rapaz, ele tá um sucesso mesmo aqui de Paraná, tá? Tá um sucesso no Acarajé. No Acarajé.
entendendo? No Acarajé. E ele faz com capricho mesmo. Então você nasceu em Manaus, mas é rondoniense realmente. No Amazonas, né? Isso. Pastor, no coração. Está sendo transmitido pelo... Não está sendo gravado. Está sendo gravado. Está sendo gravado. Porque a galera está perguntando, que a galera que eu enviei o link está perguntando se tem algum lugar para assistir. Fala pro pessoal, gente, vai perdoando a gente, mas não tem jeito. Aqui a gente não pode perder essa oportunidade aqui de falar, mas a gente vai corrigir esses erros. Sempre é bom, né? É bom. Sempre é bom. A internet é um caos. É que eu estava até brincando, eu estava com uma expectativa tão grande com essa live hoje, tão grande, aí a coisa não dá certo. Eu tenho um mecanismo que eu faço, o seguinte, quando o treino não dá certo, assim, do jeito que a gente queria, né? Aí eu falo assim, Senhor, tá bom, é para a glória ficar só para o Senhor mesmo, entendeu? É para a glória ficar para o Senhor, para não ter problema, né? Mas a gente tem que celebrar, assim, essa importância da provisão de Deus, né? Que muitas vezes o errado para nós é o certo para Deus, muitas vezes o certo para nós é o errado para Deus e não é assim. Qual é a última experiência assim que você teve com Deus agora? O pastor Jefferson Verso, fala com a gente. Rapaz, a gente vive experiências diárias, né? Eu acho que quando você vive a questão da gratidão e você passa a ter uma vida onde você entende que a gratidão ela precisa ser constante, diária e a todo tempo, você começa a ver e agradecer o agir de Deus também a todo tempo. Mas teve algo que a gente viveu agora esses dias que eu achei muito interessante. Foi véspera do dia que nós fomos consagrados pastores. A gente levou todas os parentes lá para casa, né? Foi meu sogro, minha sogra, cunhada, minha irmã, sobrinhos, tal. E naquela semana, eu estava aqui, lembra? Eu estava aqui, fui embora na sexta, né? E naquela semana, assim, foi uma semana tranquila, sabe? E eu falei para minha esposa, eu falei assim, olha, alguma coisa já vai aprontar em cima da hora. E dito e feito, cara. No sábado à tarde, a gente estava lá na igreja, acabando de arrumar algumas coisas, que a gente tinha mexido na iluminação, colocado algumas coisas lá. E aí eu tava com o carro lá, minha esposa foi lá, e aí na hora dela ir embora eu falei pra ela assim, troca de carro comigo. Ela falou, por quê? Eu falei, não, troca de carro. Vai com outro carro aqui. E aí foi pra ela, você não dirigiu esse carro ainda? Na verdade eu tava com a minha caminhonete fazendo uma revisão e peguei esse carro alugado. A empresa me mandou esse carro pra poder ficar com ele, não ficar de a pé e tal. Eu falei, vai com esse carro aqui, você não tinha dirigido ainda, era um carrinho novo e tal. Rapaz, e ela chegou em casa, quando ela foi entrar em casa, o portão daqueles Jetflex que abre rápido. Rapidão. Quando ela começou a entrar com o carro, o portão veio assim, no meio da porta do carro. E o portão, ela falava assim, amor, o portão vinha e batia. Pá. Ele batia e voltava. No carro da locadora. Na hora que ela me ligou, falou assim, amor, estragou o carro e tal. Eu falei assim, cara, olha só. Na hora eu falei, puxa, o carro da locadora. O Espírito Santo falou assim, calma. Eu não deixei você ir com o teu. Aí ela falou assim, não amor, mas vai ter que pagar pra locadora, não sei o que. Eu falei, não, relaxa. A gente tá com visita em casa, a gente tem uma programação e tal. Eu falei, vamos lá e tal. Na segunda-feira eu liguei pra empresa, falei, ó, mandei as fotos. Sabe o que falaram pra mim? Relaxa. Tá no seguro. Esquentar com carro. Só bate carro quem tem. E isso é o cuidado de Deus. É nessas pequenas coisas que a gente tem que começar a falar assim, cara, isso aqui não foi eu. Isso aqui não é a minha intuição. A gente tem muito de falar, a minha intuição, né? Não é a sua intuição, cara. Não existe intuição para quem tem o Espírito Santo. É Deus mesmo. Isso aí se dá também a sensibilidade. Sensibilidade. Acho que a gente tem que pensar muito bem em como tá a gente no dia a dia, se nós estamos sendo sensíveis ao toque do Espírito Santo. Sensibilidade. Foi o que o pastor teve. Sensibilidade. E isso, e assim, eu já tinha uma atenção para isso. Pai, depois desse dia eu falei, cara, a gente tem que ficar atento. É isso porque mesmo. o Espírito Santo, em tudo que acontece na nossa vida, ele fala. O problema é que nem sempre a gente escuta. É verdade. É isso aí.
Em tudo ele Verdade. fala. Quantas coisas ruins já aconteceu com qualquer um de nós aqui? Você fala assim, cara, mas eu tive uma intuição que ia dar errado. Não foi intuição. Você quer ver quando a mulher fala ainda, né? Quando a esposa fala, não faz isso, não faz isso. Aí já é o Espírito Santo usando um artifício mais, tipo assim, ele não me ouviu, agora ele vai ouvir ela. Eu fiz um casamento sábado agora, e na hora dos noivos eu falei assim, dos votos dos noivos, eu falei assim, ó, mulheres, né, maridos e tal, eu falei assim, maridos, por favor. O nome do rapaz, né, falei com o rapaz, Daniel e Estela. Eu falei, Daniel, um conselho você tem que ouvir do pastor hoje. Ouça os conselhos da sua mulher. Quantos maridos já tomaram... Aí eu falei, quantos maridos já tomaram grandes prejuízos porque não ouviu o conselho da mulher? Aí eu, gente, não olha para o lado, não olha. O pessoal começava a dar risada, né? Mas eu acho que o segredo é esse. Magno, você teve uma experiência com Deus, assim, qual foi a última ou a experiência que mais te marcou, por último agora? Assim, que você lembra agora, assim. Foi pesada, mas... Foi, então conta pra nós aí, conta pra nós. Eu penso assim que... Fala mais um pouquinho próximo do microfone aqui, Isso, o pessoal vai... Eu penso assim que a questão do deserto na Bíblia é algo, assim... É algo verdadeiro mesmo e a maioria do ser humano tem que passar. Só que a minha foi bem pesada, né? 11 anos de casado e teve um momento que a mulher chegou pra mim e ela disse, deu o que tinha que dar, o amor acabou. E foi embora. Você tinha filho? Um filho com ela, eu tinha recebido uma última parcela do seguro-desemprego, já estava projetando outro trabalho. E aí eu não conseguia entender aquilo, eu queria a todo custo que não acontecesse tudo. E foi ali, naquele momento, que eu fui passar pela aprovação com Deus, né? Amar Deus diante de todas as coisas, né? E o casamento é algo de Deus, mas quando o coração da gente não está, na verdade, primeiro lugar nas coisas de Deus, Deus ele mexe um pouco com a nossa estrutura. E a minha foi essa. E aí eu passei por isso tudo, né? Passei, chorei, falava com Deus na madrugada e passei por tudo isso. E aí depois eu fui tentar entender Deus. Por que Deus eu passei por isso tudo? Porque você colocou tudo, todas as coisas em primeiro lugar e eu não. Aí passei dificuldade financeira, com o filho em casa. E como é que eu vou fazer? Deus, eu não vou deixar faltar nada para você. Nada. Sabe, pastor? Eu não tinha R$1 na minha conta, nada. E faltou. Eu falei, filho, vamos ali no banco fazer o quê? Eu falei, vamos lá. Vou passar ver lá o que tem na minha conta. Ele falou, pai, mas você disse que não tem nada. Vamos lá. Cheguei lá, passei, tirei um extrato, tinha R$400. Nossa. Não tinha nesse dinheiro de lugar nenhum. Eu comecei a chorar porque eu vi que Deus estava na coisa ali. Cara. Estava na coisa. E aí, ô fulano, vem aqui em casa pegar uma cesta básica aqui para você. E era assim. E eu fui passando por isso. Aprendendo a saber, como o irmão falou aqui, o pastor, que Deus na vida da gente, a gente tem que ser grato por tudo. Entendi. Pastor, uma coisa que eu nunca esqueci é de ser grato a Deus por tudo. Se eu sair da minha casa e digo, Deus, vai na frente primeiro. Vai na frente. Pra cá, vai na frente, Deus. E Então assim, essa foi a última pancada que você... Mas você fez um negócio interessante, né? Porque eu sempre falo que a mulher e o homem é diferente. Quando se separa, quando tem briga em casa, a mulher vai para a igreja e o homem vai para o boteco, né? O Magno fez diferente. Ele foi para a igreja, continuou firme em Jesus, né? Hoje, como é que você está hoje? Você conseguiu superar? Você restaurou o relacionamento? Mudou? Como é que está? Eu continuei na fé, né? Cassiano, vamos fazer... Eu não conseguia nem sair de casa. Um sax eu pegava para estudar, ficava lá. Não conseguiu? Entrou quase numa depressão? Entrei numa depressão, perdi 12 quilos. Nossa. Cassiano falou, 6 meses vai ter um louvor aqui, eu preciso de você com sax aqui. Falei, não vou não. Eu não conseguia nem me mexer. Aí, Deus ali, você vai. Aí meu filho estava lá, eu falei, filho, tu vai ali comigo? Vou, pai. Peguei o sax, sabe aquela pessoa ainda doente, ainda emocional? Fui lá, e dali, Deus foi restaurando através do louvor, da adoração. Deus ele foi me restaurando. Por isso que eu digo que o louvor,
ele tem essa parte, né, de Esse poder, né? esse poder de restaurar através da adoração. Sempre eu creio nessas coisas. Engraçado, você falando sobre essa situação de uma crise, né, crise no casamento, emocional. O pastor Jefferson é uma das áreas, hoje é uma das suas áreas, né, pastor Jefferson, lá em Rondonópolis, né? E sempre você está enfrentando essas lutas aí, né, de casais, né? Pastor, e os casais te perguntam qual é o segredo para o casamento durar? O segredo do casamento durar é fácil. É enfrentar as brigas como um degrau para uma melhora. Entendi. Não existe, na verdade, assim, a separação, ela acontece em cima de uma decisão. Vamos separar. A não separação também acontece em cima de uma decisão. Nós não vamos separar. Ponto. E aí, se nós não vamos separar, então nós vamos tratar o que tiver que ser tratado. Nós vamos viver junto e pronto, acabou. Eu tenho 25 anos de casado, nós tivemos muitos problemas. Muitos. Casamento errado. Casei com 20 anos, a minha esposa com 18. Casamos sem a honra dos pais, sem a bênção dos pais. Trouxemos uma maldição para dentro do nosso casamento. A gente levou 8 anos para entender isso, para daí corrigir. Sabe? 10 anos para ter o primeiro filho. Então, assim, a gente viveu isso. E uma coisa nós tínhamos: nós não vamos nos separar. Ponto. Então, foi uma decisão. Assim como a separação é uma decisão, o viver junto também precisa ter uma decisão. E problema você vai ter, até separado você tem, não tem? Problema você vai ter, separado ou não, os problemas da vida vai trazer para você vai ter. Só são em âmbitos diferentes, mas... Hoje o número de separações aumentou muito dentro das igrejas, né? Aumentou. Principalmente dentro das igrejas, né? Na verdade, a igreja está aceitando mais a separação, né? Ela tá... E eu, assim, como pastor, eu falo... se você perguntar para mim, Jefferson, você é a favor da separação? Não. Você é contra? Também não. Existem casos, né? Entendi. Um exemplo, uma mulher que está dentro da igreja, que o marido agride, que o marido bate, que o marido leva para ela ameaça de vida, Não tem como. não tem como. Tem como né? a igreja se Não tem omitir como a igreja isso, se né? omitir e falar, não, você vai orar que ele... Peraí, meu irmão. Aí é outra situação. É outra situação. A própria Bíblia fala que a traição já é, né, não vou dizer uma autorização, mas você já tem ali um precedente para você poder se separar. E o que você diria, por exemplo, estava aqui o Magno, chega um casal para você e fala, pastor, a gente quer separar porque o amor acabou. Você acha que é possível isso dentro da igreja? Eu acredito que o amor não acaba a admiração, o respeito, né? Isso daí acaba mais rápido do que o amor. O amor, eu acredito que se acabou tão rápido, talvez ele não tinha uma profundidade tão grande para um casamento. Na maioria das vezes, até fazer só essa pergunta para o Magno aqui, na maioria das vezes, de repente, o casal, na maioria das vezes, a gente sabe disso, eu falo isso como pastor mesmo. O casal, assim, só procura o pastor quando o trem já, tipo assim... Tá no finalmente, já né? perdeu, então, tipo assim, ao invés de... Porque um fica assim, não, você vai procurar pastor para isso, eu não vou falar com o pastor, tipo assim, nós não vamos incomodar o pastor para isso. Aí quando vai chamar o pastor, aí, tipo assim, já é igual o câncer, como o câncer tá pequenininho, Já tá no não, grau vou mexer 3 com isso não. Aí quando já lastrou tudo, aí, a gente foi até tentou falar com o pastor, mas o pastor não nos ajudou lá, tipo assim... Vocês ficaram anos, então muitas vezes acontece isso aí, né, Magno, também, né, da pessoa deixar. Então hoje até essa experiência que você passou, né, que você ainda está passando por isso, né, nessa experiência, por exemplo, querendo ou não, o seu filho mora contigo, continua Hoje, morando com você. Ele vai, ou seja, fica um pouco comigo. Um pouco, fica um a pouco guarda mãe. compartilhada, Isso, né, que guarda eles falam. compartilhada. Mas Deus me deu uma nova esposa e eu já tenho uma criança de 1 ano e 4 meses. Deus me deu uma pernambucana, ó. Abençoada. Hoje você tem uma nova história reescrita, né? Isso. Que é o que o Jefferson falou aí também, né? Sobre a situação. Você, com certeza, lá nos casais, também você está acompanhando muitos novos casamentos que seriam isso, né? Novos casamentos. Até o senhor falando aí, eu lembrei de um casal que chegou assim para mim e para minha esposa e falou assim, pastor, nós vamos separar, não dá mais e tal, e eu não quero mais, e ela também não quer mais, e o que o senhor tem para dizer para nós? Amém? Não, mas...
Vocês já vieram decididos a separar, não decidiram? foi? Vocês não vieram, nem pedir separa. conselho, já veio. Não, já. mas a gente quer saber o que... Ah, então, peraí, então muda a colocação. Vamos conversar. Né? Agora, não, nós vamos separar, então já está decidido. Mas sabe o que acontece, pastor? A gente tem percebido uma questão assim, o fundamento família perdeu muita força. E na pandemia mostrou que as famílias não estavam tão sólidas quanto a internet mostrava. Perfeito. Mostrou que a família estava muito vulnerável, mas muito vulnerável. Então, você pode ver que na pandemia teve muita separação. Teve inúmeras Por quê? separações. Porque colocou pai e mãe dentro de casa. Tinha que conviver. Teve que conviver. Antes você tinha a questão do serviço para não conviver. Que dava aquele delay onde você só via Agora hoje. você colocou dentro de casa, né? Mas não tinha uma estrutura familiar. E nós vemos muitos casamentos que eu costumo brincar assim, tem muito homem formado pelo videogame. Que saiu da frente de uma tela de computador e casou. Entendeu? E aí o cara não levou o choque. não levou o choque. Só que a mulher já veio mais preparada que o homem. Antigamente, na minha época, acredito que na sua, na do pastor, na sua também, nós homens nos preparávamos mais para o casamento do que a mulher, porque a gente sabia da responsabilidade de sustentar a esposa. Sim. Pô, vou tirar ela da casa do pai dela, eu tenho que dar no mínimo igual. Hoje não, sabe? Hoje é aquela coisa assim, vamos tentar. Se não der, a gente separa. Se não der, a gente separa. A separação hoje virou algo tão comum, né? Tão simples. Cara, eu vejo assim, no mercado de trabalho aí, as pessoas, até hoje lá na Rondônia Rural Show, as meninas estavam me perguntando lá, a gente contrata algumas promotoras para trabalhar, né? Elas falaram assim, quantos anos de casado você tem? Eu falo, 25. Elas falaram, mas com uma esposa só? Eu falei, gente, mas qual já que é a assim, novidade pessoal, nisso? nossa, né? Né? É isso Separação acontece. Acontece. Agora, é igual o irmão aqui. Cara, ele se separou, mas ele reconstruiu a vida dele. Tá casado de novo. Ele se colocou novamente. Né? E lembrando que eu sou a favor da família, Sim. sou a favor Sim, do casamento. sim, claro. Tá? Tanto Sim. que eu tentei, mas Você passou Não por deu. depressão, Isso. né? Teve que E procurar tem- profissionais. e tudo. se tiver Tem- como recuperar, ajeitar, perdão, Sim. se não foi o caso que a gente falou de drogas, dessas coisas, ajeita, E eu acho continua. que o que vale é o tentar, né? Isso. Tentou, cara, tentou, deu, beleza, não deu, meu irmão, vida que segue. Gente, deixa eu só atrapalhar um pouquinho isso para vocês. Isso aí é importante. Tudo acaba em pizza. Chegou o quinto Olha só, convidado. gente, olha aqui, ó. Olha aqui que maravilha. Cara, essa que pizza linda. Lá da Uga Buga, tá entendendo? Rapaz do céu. Olha que maravilha. Merece até um print aí, né? Aqui tem. Não, sem tirar uma foto comentário. aqui, E ela cara. tem a parte salgada e doce também, gente. Olha Maravilha. isso. Pizza linda. Um abraço pro pessoal da Uga Bunga lá da T14, tá bom, gente? Olha só. Maravilha. Muito Um abraço boa. pro Matheus aí. Obrigado Pizza mesmo. linda. Vamos guardar aqui que depois da gravação aqui a gente vai. Só coloca entendeu? ela ali, ó, porque Né? ali ela tá em frente ao ar, mas nós vai comer pizza gelada. É, tipo, se ela ficar quente, não consegue gente falar, não- não. Não, se a gente ficar aqui, desconcentra. Desconcentra. Vai guardar ela ali dentro do E- almoxerifado ali, que já tá até quente. Que cheiro, hein, pastor? Rapaz, que Que perfume. pizza hein? cheirosa, hein? Gente, é isso aqui legal. Eu acho que a gente pegar e, o que você gosta falando, né? O casamento vai ter que rever algumas coisinhas. Até a questão da igreja. Tem que em si. rever, tem que rever. Na verdade, até eu converso muito com o pastor Cris e a gente fala assim, cara, tem que haver uma preparação. O meu filho agora, ele tá com 15 anos. E aí vem aquela coisa, pai, quero namorar. Falei, lascou. Eita. Falei, lascou e lascou bonito. E aí a gente conheceu a menina da igreja também e falei para eles, bom, então é o seguinte, para vocês começarem algo, a gente precisa nos conhecer. Então ela vai passar a fazer parte da nossa rotina e você vai começar a fazer parte da rotina da família dela. Então, um fim de semana ela vem para cá no sábado, no outro fim de semana no sábado você vai para lá. Passou um ano. Eles vieram conversar de novo. Pai, e agora? Falei, bom, e agora nós vamos conversar novamente. Aí o pastor Cris, a pastora Natália, a mãe dela, né? O pai mora até em Porto Velho. A mãe dela, eu e minha esposa, sem eles, nós conversamos. Eles perguntaram, pastor da igreja, vocês estão de acordo? Não, nós estamos de acordo desde que seja um namoro em corte.
como é que vai ser? Nós estabelecemos para os pastores da igreja como é que a gente seria o namoro em corte, não vão andar sozinho, não vão para cinema sozinho, não vão passear sozinhos, nós vamos escolher as companhias que eles vão andar, não tem beijo, não tem toque e tem respeito. E aí passamos para eles, concordado, e aí começou o se conhecer, né? E aí você fala assim, poxa, mas 15 anos, você é pastor e você autorizou. Aí vem aquela coisa, né? Cara, se a gente não autoriza, talvez fosse pior, porque daí vem o namoro escondido. O namoro escondido vai gerar neles uma desobediência que gera uma desonra, que gera uma maldição. Né? Complicado. Então, a gente mostrou o caminho. Olha, o caminho é esse. E o que você tem lá no final desse caminho, a Bíblia fala que é isso, isso e isso. As promessas para quem honra e para quem faz de maneira correta são essas. O que vocês querem? Nós queremos viver as promessas, então vocês vão fazer dessa forma. E aí começou. E aí a partir daquele dia foi estabelecido que na igreja todos os namoros abaixo de 18 anos seriam, para ter uma bênção pastoral, seriam nesse sistema de corte. E eu acho que a igreja ela tem que começar, eu não vou dizer impor, porque quando você impõe também é ruim, né? Mas ela precisa começar a direcionar os jovens. Olha, tem que ser. Legal. Tem uma forma de você namorar e ter uma bênção de Deus, porque não adianta você pensar no hoje, né? Tem que pensar lá na frente, né? É verdade. Cara, eu fiz errado, eu sou prova, eu namorei errado, eu fiz tudo errado e colhi, como o irmão falou, passei no deserto ali uns 8 anos, até entender que eu tinha que corrigir os erros do passado com desonra. Então, isso é bacana. Então, aí tem curso de noivos, né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Como é que você chegou, hoje você, o Magno aqui, nessa questão profissional, hoje você, na verdade, você tem 3 vertentes lá, né? Você é músico, você trabalha também, é apaixonado por essa área do hip hop, junto com essa equipe lá, que já veio aqui de Paraná, uma equipe muito boa, trabalha só nessa área. Eu acho que Rondônia é o que tem de mais excelência hoje. Carlinhos, é um negócio surreal, é sério, é um negócio muito bom. Eu não consigo entender como é que a gente tem tanto talento, tanta coisa boa aqui em Rondônia, mas eles não conseguem mostrar. E eu vou lhe falar, pastor, acrescentar uma coisa. Esse trabalho que nós estamos fazendo, nós fortalecemos mais, fizemos planejamento, né? A juventude hoje, ela está, tipo assim, não tem o que fazer praticamente. Então é algo tá ociosa, né? Tá muito. Se você marcar um trabalho desse com a juventude de oficina, vai lotar o lugar. Porque o jovem está atrás e não tem. Tem videogame, né? Ele falou, tá tudo no videogame, tá rede social. E a gente precisa despertar de novo essa juventude. Isso mesmo. Com essa política social. É verdade. Com a arte, né? A arte realmente ela muda muito. O jovem gosta disso. Gosta? Eu meio que eu sou um adolescente, eu vejo uma molecada dançando, eu já quero dar ver pra eu não ver. E o Magno ainda pode confirmar uma informação. Ele está dentro do setor público hoje, existe muita verba para isso e não são usadas porque não existem projetos documentados, cara. É isso aí. Né? Chega e fala assim, cara, o que dava para fazer com tudo pastor, isso? Hoje, vamos dizer, o pastor aqui tem a igreja dele. Mas dentro da igreja dele ele tem uma associação toda certinha, está cadastrada no CISPA, tudo legal, documentação. Ele pode criar um projeto, plano de trabalho, e captar uma emenda e desenvolver o projeto de plano normal. É muito fácil. Está prontinha a associação. Essa informação que as igrejas não têm. As igrejas não têm. A igreja não tem essa informação. Mas você sabe uma coisa que assusta? Eu não sei a realidade de Rondônia, mas esses dias conversando com a nossa contadora da igreja, e ela falou assim, vocês sabiam que 75% a 80% das igrejas em Rondonópolis não são documentadas? Eu falei, você está brincando. Nossa. Ela falou, tem igrejas com 15 anos, aí 20 anos que não tem. Não tem CNPJ, não tem CNPJ. Entendeu? E é tudo nome de pessoa física. Tem uma lei aí, Lei Aldir Blanc, vocês conhecem, né? A Lei Aldir Blanc. O pastor ele pode pegar pelo CPF dele, entrar nessa lei, cadastrar tudo e fazer aqui o podcast com a Lei Aldir Blanc. Qual o trabalho que ele vai fazer? Ele vai prestar conta, fazer um trabalho com música, alguma coisa. Isso. Ele pode fazer isso mesmo. E ganhar um recurso. Existem vários recursos. Tem hoje um site, né? A gente até fez uma parceria com eles, já ouviu falar? Não sei se o André já ouviu falar também, da InChurch. Lembra? A InChurch a gente fez uma parceria com eles há 2, 3 anos atrás. E principalmente na pandemia. Na pandemia fizemos um aplicativo, tudo, foi muito legal. E a InChurch ela trabalha muito com isso aí, assessorando os pastores. Então,
Muitos pastores que conseguiram, que fizeram, né? A Bíblia não fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes também as igrejas perecem porque falta de conhecimento, dos pastores, né, dos líderes. E tem um problema também, quando chega alguém assim com a ideia, o pastor fica desconfiado. Não, esse negócio aí é complicado. E não é, eu acho, qual é o objetivo, né? Igual, família. Igual você falou, ganhar jovens para Jesus, né? Ganhar pessoas para Cristo, tirar os jovens da ociosidade, tirar os jovens da droga, tirar os jovens. Parece que não. É igual hoje também. Um negócio interessante aqui. Até o fato, pai, quero namorar, mãe, quero namorar. Só o fato hoje do pai chega, do filho falar, não, pai, estou gostando da menina, entendeu? A filha, pai, eu estou gostando do menino, entendeu? Tipo assim, tudo isso já são coisas que a gente tem que valorizar, tem que caminhar, tem que fazer, porque até o ponto também do filho chegar e falar o contrário, né? Você tem que estar preparado para tudo isso aí. Como você vai fazer? Como você vai ajudar? Como você vai mostrar? Como você vai orientar? Né? Preparar então, o pai também. Nossa, né? Meu Deus do céu. Então, são grandes desafios que a gente tem, pessoal. Grandes, nossos desafios são muito grandes. Né? E o papel da igreja vai continuar, gente. A igreja, por mais que, vamos pensar assim, há uma cultura, uma subcultura hoje que quer desdenhar a igreja, que quer desvalorizar a igreja. Né? Daqui a pouco eles vão tentar usar todo o poder político, bélico, para que isso. Mas a igreja não vai parar, ela não para. Nem a cortina de ferro conseguiu parar, nem a Coreia do Norte consegue parar a igreja, que a igreja lá é muito forte, nem a China, que com todas as restrições, nós temos 200 milhões de habitantes, a China tem mais de 300 milhões de crentes. Ela tem mais crentes do que a população do Brasil. Tem 1 bilhão, cristãos, né? que estão 1 lá, bilhão de pessoas. que estão lá, né? Então a gente fica pensando assim, não, lá na China é proibido. É assim, mas mesmo assim a proibição não deixa com que a fé das pessoas aumentem. E é o poder da igreja, a verdadeira igreja. Os princípios da igreja, isso aí, né? Isso é importante. Né? Então esse é o desafio nosso. Agora, vamos... Eu agradeço, pastor, também a minha mãe. Minha mãe, acho que não deve estar ouvindo o podcast, eu vou mandar para ela. Ela vai ver depois. Mas como é importante, viu, mãe? Quando você me fazia acordar de manhã para ir para a escola dominical, eu não queria. Eu queria ficar dormindo, eu confesso. Ela você vai para a escola dominical, você vai para a igreja. Eu não, mãe, não vou não. Passou o tempo, você cresce e você vai criando, se conectando com as suas raízes. Aí quando você começa a ver as coisas, você fala, cara, aquilo que a minha mãe falava para mim realmente faz sentido. E você vai enveredando por um caminho, né? E hoje eu que sou pai, eu tenho um filho que vai fazer 5 anos agora, eu faço de tudo, domingo, onde eu puder levar ele na igreja, porque... E você vê como é que ainda os pais são ausentes nisso, são muito. Porque então, muitas vezes geração. os filhos não... igual a gente, também sou professor de escola dominical, muitas vezes você, pai, a escola dominical da sua igreja não está cheia por sua culpa. É isso mesmo. Porque muitas vezes o seu filho, o filho do seu amigo não vem na igreja porque você às vezes passa na frente da casa para vir, não convida e não traz. É verdade, né? É verdade. E o desafio nosso é esse. Eu vou contar uma do pastor Luciano Subirá. Disse que a mãe chegou pro filho e falou assim, filho, levanta, você tem que ir para a escola bíblica. Eu falei, não, eu não aguento, eu estou querendo dormir, hoje é domingo, eu preciso dormir. Filho, você tem que ir para a escola bíblica, você tem que levantar agora, não tem mais jeito. Aí a mãe dele falou assim, então me fala uma palavra, me convença, qual é a palavra que só vai me convencer para me levantar agora e ir para a escola bíblica, ir para a igreja? Ele falou assim, você é o pastor da igreja, entendeu? Essa é a palavra, você é o pastor da igreja, então você tem que levantar e ir, né? Então quando chega uma escola bíblica que o próprio pastor da igreja não quer ir, né? Entendeu? Não tem jeito. Chega muitas vezes o cansaço, chega um domingo assim que, né? Mas eu não sei, o pastor em si, eu mesmo, 5 da manhã eu já acordo e 6 da manhã eu já estou mandando zap pro pessoal, tem escola bíblica. Aí tem irmão que não vê, para falar assim que não viu, né? Então ele nem vê, não, pastor, 6 horas, 6h30 já me manda. Eu vou olhar só os recadinhos só depois das 9, entendeu? Aí para falar assim, acordei agora, para não ter problema. O pessoal fala que, como é que eu posso dizer assim? Que, tipo assim, que o povo não quer Deus, que a igreja está... Por exemplo, eu pelo menos tenho visto algo contrário. Não tem aquela força, não tem aquela sustância, mas eu acho que o povo quer, cara, o povo quer Deus, o povo quer a experiência com Deus, o povo quer a vitória, entendeu? Se não fosse assim, as igrejas não continuariam. Aí o pessoal fala assim, não, mas a igreja, o pessoal só quer a badalação, só quer... Eu sempre falo o seguinte, a minha mãe, que é assembleana, dona Teodomira, que ela está assistindo aqui a gravação, uma vez eu nunca esqueço,
que ela falou assim, porque o assembleiano ele tem aquela raiz, né? Que tem a roupa, que tem o cabelo, principalmente muito antigamente isso aí. E aí, quando eu vim para a missionária, na época, para minha família, foi uma tristeza, né? Que era como se eu tivesse desviado, né? Saí da igreja tradicional pentecostal há 25 anos atrás e ir para a igreja batista, né? Lá a mulher pode usar roupa de homem, né? Pode cortar o cabelo, é pecado. Existia muito disso aí, né? Hoje, graças a Deus, quebrou muita coisa. Mas um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Que as meninas vão para lá, que agora está todo mundo querendo ir para a sua igreja, quer sair da igreja para ir para a sua igreja, que não sei o que. Eu falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a pessoa não quer Deus, ouça o que eu vou mostrar. Foi para lá porque é por causa da roupa, foi para lá porque é por causa disso. Eu falei, não é, mãe. Quando a pessoa não quer Deus, ela não quer. Você pode chegar assim, filho, eu te dou R$100 para você assistir o culto todo. Ele não quer, pode dar R$1.000. Ele for primeiro, ele não vai. Porque a pessoa não quer, ela sente asca, ela não quer ouvir um louvor, ela não quer ouvir uma pregação, ela não quer ouvir uma palavra, entendeu? Quando a pessoa não quer Deus, nada, nem você pagando, a pessoa se submete a isso. Porque o espírito dela está totalmente desligado, ela tem o prazer no pecado, o prazer dela é nas coisas do mundo. E aí que tem um diferencial, que eu sempre falo o seguinte, é a diferença do jovem crente e do jovem descrente no contexto. Porque o jovem crente, mas o jovem crente, ele pode até pecar, e ele cai, ele vacila, só que ele sofre. Entende? Porque ele peca, mas ele sofre com aquilo ali, porque ele sente a culpa do pecado. Já o jovem que não é crente, ele tem o quê? O prazer em pecar, ele tem prazer. O cara saiu à noite e falou assim, rapaz, saí à noite, usei droga no final de semana inteiro, transei com não sei quantas mulheres, rapaz, mas foi top demais o meu final de semana. Ele tem o quê? Se gaba disso. Ele tem prazer em pecar. Um jovem da igreja que faz isso, ele fala assim, cara, rapaz, saí de novo, caí, usei droga, meu Deus do céu, caí no pecado da carne, não podia, tipo assim, é diferente, entendendo? É diferente, e aí que a palavra fala, é o prazer, o ímpio ele tem prazer em pecar, entendendo? Então, as pessoas que elas sofrem pelo pecado, o Espírito Santo está falando, eu não tenho dúvida, o desviado que está nos assistindo aqui agora, você que é desviado, está nos assistindo, você sabe o que eu estou falando, você vai dormir, meu irmão, não adianta, você vai dormir, você não consegue colocar a cabeça do travesseiro em paz, não adianta, não é verdade, Carlinhos? É o desafio. Exatamente, você não consegue mais pecar gostoso. Exatamente, porque já sabe da verdade. Exatamente. Conta para nós aí, você teve algumas experiências assim nessa área de fica assim, vai, não vai para Deus e fica meio no caminho, fala, meu Deus do céu, aí Deus fala, meu filho. Eu queria pedir só a oportunidade, pastorinho, saber como é que foi o testemunho do pastor, como é que ele aceitou Jesus, como é que foi a experiência. Já nasceu no lar evangélico, pastor? Na verdade, assim, eu fui para a igreja com 13 anos e aí já logo me batizei, lá no Paraná, lá na igreja quadrangular. Quadrangular? Tá. Só que aí quando a gente veio para Mato Grosso e tal, aí desviei, fiquei fora da igreja. A quadrangular em Mato Grosso era muito diferente da quadrangular lá no Paraná, né? O pessoal era mais rígido e tal. Acabei não ficando na igreja. Aí dos 14 até os 18, mais ou menos, eu fiquei totalmente desviado. E aí, aquela parte da juventude que você vacila, né? Vacila. Então, cara, graças a Deus, assim, nunca me envolvi com drogas. Nem com cigarro, nada. Mas bebida era... normal. Como alcoólico, coisa de jovem assim mesmo. Uhum. Aí quando eu voltei para a igreja, conheci minha esposa. Aí nós casamos. E depois de casado, nós também, acho que com uns 3, 4 anos de casados, uns 4 para 5 anos por aí, nós ficamos fora da igreja. E aí nesse tempo foi difícil, porque daí tanto eu quanto ela, nós nos afastamos, né? E a minha sogra é pastora, então assim... Tinha cobrança, né? A minha mãe sempre da igreja também e tal. Só que quando cessou as cobranças, eu acho que quando elas pararam de cobrar e ficaram só orando e nos aceitaram da forma que a gente estava, aí foi quando a gente começou a entender a necessidade da mudança. E aí houve a mudança nossa, né? Depois veio os filhos, aí você vai, né, enfim, se firmando mais, né? Uhum. E aí depois a gente já se firmou de vez e aí foi servindo, né? A gente serviu muito tempo com os jovens. Fala pro pessoal de casa a experiência que você teve
dos filhos, né? Que vocês tinham um problema que não conseguia... Como é que foi? Conta pra nós. Na verdade, assim, quando a gente casou, já logo depois, alguns meses depois, ela teve um aborto. E aí a gente, lá em Cuiabá ainda, tal, a gente fez aquela cirurgia e tal. E beleza, ficou por isso mesmo. Passou mais um tempo, ela teve outro aborto. Aí a gente já foi para o médico a título de pesquisar e fazer exames para poder descobrir. Enfim, em 2006 foi o quarto aborto dela. Ela já estava de 5 para 6 meses. Já tinha feito uns tratamentos muito pesados, sabe? Uns remédios muito pesados, hormônio e tal. E aí no sexto aborto, no quarto aborto, em 2006, o médico me chamou, depois que ele fez a cirurgia nela, e aí me chamou, tirou o jaleco e falou assim, ó, o médico foi embora, ficou o amigo. Nós morávamos em Campo Grande nessa época, eu tinha sido transferido para lá. E aí ele falou, cara, a medicina não vai te dar filho, esquece. Qualquer coisa que eu fale para você que tem que fazer é simplesmente para pegar dinheiro. Não tem mais o que a gente fazer. Caramba. Ele Pesado, falou, você hein? só tem duas formas de ter filho. Ou você adota, ou você usa a sua fé. Eu te confesso que naquele momento ali eu queria adotar. Porque eu via a angústia que ela estava. Né? Nós casamos em 98, nós já estávamos em 2006, 8 anos de casado. Né? E vem uma cobrança, vem um desejo de querer ter filho. Eu sempre falo assim, quando a pessoa não quer ter filho agora não, ele não quer ter filho até a hora que ele descobre que ele não pode ter. Aí quando fala Cara, que todas entra um desespero as total, mulheres né? que falam isso na minha frente eu corrijo. Falo, ó, retira o que você falou, não fala isso. E aí, 8 anos já casado Aí, e ainda beleza. recebe a notícia dessa, não? E aí, enfim, a minha sogra foi pra lá, depois que a minha sogra veio embora, ficou só eu e ela novamente em Campo Grande, e foi um momento onde Deus tratou muito de nós, sozinhos, num lugar que não tinha ninguém. Nós estávamos na igreja na época lá, na igreja El Shaddai, e chamei ela para ir no shopping num dia de semana, e entramos numa loja de roupa para recém-nascido. Falei para ela, você tem coragem de comprar a roupa do nosso filho, que vai sair da maternidade? Ela falou, eu tenho. Falei, então vamos lá escolher. Nós escolhemos um macacãozinho azul, né? Antes disso, o apóstolo Edilson, que infelizmente morreu por Covid agora em 2020, orou por nós e falou assim, Deus vai dar um filho e vai ser homem. Falou, todo filho da promessa é homem, e existe uma promessa na vida de vocês que vocês vão ter filhos. E quando ele acabou de orar, veio uma outra pastora que cuidava de nós na época, e ela falou assim, vocês não vão ter um só. Porque se você tiver um, as pessoas vão dizer que foi um milagre. Mas você vai ter mais de um filho. Porque Deus vai provar que você está sendo curado. O seu útero está sendo reconstruído. A gente guardou aquilo, depois a gente foi lá no shopping, comprou a roupinha e tal. Aí saí de lá, a gente comprou passou numa livraria e comprou um livro de nomes. Na internet já para escolher era, o nome do menino. A internet não era como hoje, né? Era muito restrita. E a gente escolheu o nome, João Pedro, e a partir daquele dia, aquela conversa, eu falo que a conversa antes de dormir, né? Era como que vai ser o João Pedro, a cor da pele, a cor do cabelo, a personalidade e tal, e tudo. E a gente começou a gerar isso nos nossos corações, até que chegou um ponto que para nós, o João Pedro já existia. Questão de tempo. Quando foi 2007, ela descobriu a gravidez. Quando ela descobriu a gravidez, a primeira coisa que eu fiz foi, eu tinha um Fox na época igual o seu, eu mandei fazer um adesivo com o nome dele e colei no vidro do carro, João Pedro Vercel. Rapaz, o povo da minha família encapetou. Desviado. Você é louco! Os desviados, os crentes. Os crentes, é louco! Desviado, né? Como é que você põe o nome? Você nem sabe se essa gravidez vai dar certo. Eu falei, não, essa daqui já você deu. Você vai vingar, certo. Né? Você vai vingar. Falei, não, já deu e o nome é esse. Ela sofreu quantos abortos que ela 4. sofreu? Ela sofreu 4 abortos, né? 4 abortos. E aí, cara, se eu for contar os milagres, assim, durante a gestação, enfim, nasceu João Pedro em janeiro de 2008, 25 de janeiro de 2008, João Pedro nasceu sem problema nenhum, gravidez perfeita. Quando o João Pedro nasceu em janeiro, em maio, nós planejamos o João Paulo. Falei para minha esposa, com 2 anos eu quero ter o João Paulo.
Ela falou, não, Já tinha até o nome já. Vamos ter uma menina. Eu falei, não, vai ser menino, vai ser João Paulo. E aí a gente começou a gerar o João Paulo. E o João Pedro, ele é branco igual eu, cabelo loiro. E a gente fala assim, não, eu quero o João Paulo. Eu quero o João Paulo moreninho, cabelo preto, bem lisinho. Sabe? E a personalidade do João Paulo é assim, ele é amigo de todos, por isso o nome é João Paulo, ele é o amigão, é o conselheiro, é o cara que ajuda e tal. E o João Pedro, a gente falava assim, João Pedro vai ser o cara da razão, e meu filho é. Cara, o que é, o que não é, e pronto, acabou. De opinião. Ele tem uma almocei opinião com muito ele lá formada. em Rondon. Só que ambos têm um temor em Deus assim fenomenal, cara. E aí, em 2010, João Paulo apareceu na área. Veio. Parou por aí, não? Não parou. Aí eu queria uma menina. Deus foi dar uma cordinha, né, pastor? Aí Deus deu corda, aí Deus curou, né? Curou, agora vamos usar. É verdade. 3. Cara, 2013, mesma coisa. Finalzinho de entre 2013 e enfim, acho que eu não lembro a data certa. Eu escondi o anticoncepcional da minha esposa. E aí nesse aí, cara, o ato de fé foi mais pancada. E aí ela falou, eu não tô bem e tal, eu comprei um exame de farmácia, positivo. Naquele momento, eu chamei os meus filhos, que o João Pedro tinha, o João Pedro tem 15, ela tem 8, ele tinha 7, né? Uhum. Não. 7. Falei, João Pedro, como que vai se chamar a sua irmã? Ele falou, Giovana. Daquele momento ali a gente começou a tratar ela como Giovana. Virou Giovana. Sem saber o Sem sexo saber o do sexo. bebê, nada, só pela fé mesmo. E aí passou menos de uma semana, um pastorzão, amigo nosso de Cuiabá, falou assim, cara, a gente vai ter um culto de casais, vocês podem vir contar o testemunho de vocês? Falei, posso. Aí antes de começar o culto, falei, pastor, no final do testemunho, eu vou fazer uma oferta pela vida da Giovana, eu queria que o senhor recebesse a oferta e orasse. Ele falou, não vou. Falei, por quê? Ele falou, cara, você nem sabe se vai ser mulher. Eu falei, se você não tem fé, então você não ora. Mas eu vou levar para alguém que tem fé. Ele falou, não, então deixa que eu oro. Mas o senhor vai orar abençoando a Giovana. E veio a Giovana. Glória a Deus! E aí, bênção. temos lá hein? 3 filhos. Que bênção. E assim, cara, eu sempre falo, os filhos precisam ser gerados hoje com temor em Deus. Você tem filho pequeno também. Se a gente não fizer isso, cara, a gente não sabe onde nossos filhos vão chegar depois. O que espera, né? A gente não pode deixar, vou criando. Não tem isso, cara. Não tem vou criando, não, cara. A gente tem que criar dentro da igreja. Tem que criar eles fortes pro que tá vindo aí. Forte pro que tá vindo aí. Tem pessoas que falam assim pra mim, você tem medo do que vai entrar nas escolas? Eu falo assim, olha, eu tenho um receio pelas crianças das quais os pais não estão conhecem não estão conectados, não estão se ligando nisso aí. Assim, porque os meus, a gente tem preparado eles para isso e sido muito realistas com ele, vai acontecer isso, seu posicionamento é esse, sabe? Porque não tem outra coisa pra gente fazer a não ser preparar eles pro dia mal. Se a gente não preparar, o dia mal vai analisar, pastor, os nossos filhos, assim, a gente hoje tá curtindo uma vibe, assim, muito tranquila, né? Tá tranquilo. A gente tá vivendo muito bem, não tá? A gente tá colhendo o que aquelas pessoas plantaram, que meu pai plantou, no sofrimento avô, muito maior, que eles tiveram. Agora, os nossos filhos, eles vão começar a colher coisas que são pesadas. Vão ser perseguidos na faculdade, vão ser perseguidos no trabalho. É verdade. Então a gente tem que preparar isso. A gente tem que preparar eles. Tem que preparar eles porque tá vindo aí. E é legal porque esses dias a gente estava em Cuiabá, a minha sogra mora lá, e aí ela falou assim pro meu filho do meio, falou assim, por que vocês não vão embora mais tarde? Ela falou assim, vó, meu pai e minha mãe são pastores. E nós somos exemplos na igreja. Que legal. Nós não podemos faltar ao culto e nem chegar atrasado. Nós vamos almoçar e vamos embora. Cara, tem 12 anos. Então isso assim já está enraizado neles, sabe? Legal. E aí a gente tem que manter isso, porque o dia mal vai chegar. Eu fiz assim com as minhas filhas também, fiz assim. Todas as vezes, porque tinha um pastor Tônio, você conhece o pastor Tônio, que é o pastor do Val lá também, que é o fundador das IMUBs em Rondônia. Ele falava assim, que o filho dele, o Marcelo, que é pastor hoje também, falava que nunca queria ser pastor. Pai, nunca vou ser pastor. Por quê? Toda vez ele pedia alguma coisa pro pai dele, pai, compra isso. Aí o pastor Tônio falava assim, não pode, meu filho, eu sou pastor. Não posso comprar porque eu sou pastor, não posso ser pastor. Aí disse que um dia ele falou assim, pai, eu não quero ser pastor, porque o senhor é um pastor, é um mendigo, porque tudo que não pode... Aí ele falava assim, eu jamais vou querer ser pastor, sabe por quê? Porque quando eu casar e vou ter um filho,
e o meu filho pedir as coisas, eu vou dar as coisas pro meu filho. Eu não vou falar para eles, eu sou pastor, porque pastor é igual mendigo, eu não quero ser pastor. Final da história, hoje o Marcelo é um pastorzão, né? E ganha muita alma para Jesus, ele é um ganhador de almas, né? E o pastor Tony conta rindo, né? Mas falando para ele, porque o pai, ele usava essa, filho, eu sou pastor, não posso comprar isso para você, né? Então, das histórias do pastor Tony, eu sempre fiz o contrário com minhas filhas. Eu sempre blindei elas disso, de você não pode porque você é pastor, filha do pastor. Não. Toda vez que elas falavam, pedir algo para mim, eu falava assim, nós não vamos falar que não podemos, vamos falar assim, como nós vamos fazer para conseguir. Então eu sempre trabalhei elas desde o começo, entendendo? Nisso. Então as minhas filhas, ser filha de pastor não é um peso para elas, entendendo? Elas têm o maior prazer de ser filha de pastor. Agora você falou de vir para a igreja, de ajudar, de trabalhar. E todas as vezes que elas se envolviam, né, e elas vendo os milagres, que eram muitos milagres que aconteciam mesmo, né, então elas ficavam muito contentes e se sentem parte mesmo, né, igual você falou aqui, não, a gente tem que ir para a igreja que a gente é exemplo, né, então a gente sempre, não há uma cobrança, é o exemplo que os nossos filhos veem e eles acabam, né, porque a gente pensa que não, mas o pai e a mãe, ele traz o exemplo para o filho, sim. E pastor, o que adianta hoje o casal ser pastor, de liderarem uma grande igreja e os filhos não aceitarem Jesus, não serem crentes? É difícil. Acontece, não acontece? E o pior é assim, olha para trás aí, e quantos pastores a gente conhece, renomados, né? Que perderam os filhos. Perder a família. Sacrificar a família por conta do evangelho. A Bíblia não diz para você sacrificar a família. Em nenhum momento ela diz Em isso. nenhum momento ela diz isso. Isso foi uma escolha deles. É. E hoje estão pagando caro. É verdade. Você vê grandes pastores, grandes homens de Deus, cara, que Deus usa assim tremendamente, mas você vai olhar a família toda arrebentada. Geralmente o filho não está na igreja, alguns dos filhos estão até nas drogas. E é triste isso. É triste isso. Porque assim, nós pastores, todos nós temos que pregar o evangelho e viver o evangelho. Mas a primeiro pastoreio nosso está em casa. É verdade. Sim. De nada adianta eu querer ganhar quem está lá fora se quem está aqui dentro não tiver comigo. Como é que está o nosso tempo aí, Anderson? Como é que está? Vê se está beleza lá. Porque nós estamos gravando, né? 56. Hã? 56 minutinhos. Uma hora. Rapaz, o povo Quase fala, hein? uma hora, gente. Vamos fechar com uma hora aqui, né? E, Carlinhos, você tem mais alguma pergunta? Depois nós temos uma pergunta aqui para cada um deles. Aquela pergunta para o fechamento do nosso podcast. Que hoje está sendo gravado, tá, gente? Está sendo gravado, mas faz parte. Problemas técnicos. Problemas técnicos, né? Aí a gente vai rodar na terça-feira. E nessa terça-feira gravado, nós não vamos estar em Jipa, nem eu vou estar em São Paulo, você também vai estar fora. Isso. Mas a gente vai rodar especialmente para você, vai ser muito bom. Tá? Vai ser bênção. Abençoado, fala para nós aqui o desafio então que você tem hoje, né? É nessa área, né? Dos dons que você tem, né? Agora os desafios, você congrega lá na igreja do Pastor Val, que é também igreja missionária lá em Porto Velho, né? Entendendo? E qual a experiência que você está tendo lá da igreja, dos pastores, como é que é? Fala com a gente. Assim, a igreja do Pastor Val, quando eu cheguei logo na época, eu acostumado com igreja superlotada, né? E quando eu cheguei lá, eu vi poucas pessoas. Aí eu, poxa, mas a igreja aqui não tem unção, a igreja não tem muita gente. Eu fiquei fazendo umas perguntas para mim mesmo, né? Até que uma hora falei, Val, mas o que acha? Isso aqui, ele falou, Magno, eu não estou atrás de quantidade, eu estou atrás de qualidade. Porque não adianta eu ter uma igreja superlotada e não ter a qualidade. Essas pessoas vão se perder, vão se frustrar. Então eu vou fazendo a coisa com qualidade. E hoje eu olho a igreja lá, está lotada a igreja do Pastor Val. Isso mesmo. E ela está lotada todos os domingos. A qualidade do evangelho. Trouxe a quantidade. A forma certa de trabalhar. Ela atrai a quantidade, a qualidade Isso. atrai a quantidade. Eu costumo também. dizer o seguinte, que hoje as igrejas que estão pregando a verdade e manter a verdade, elas vão continuar, as pessoas vão procurar essa igreja. É verdade. As pessoas estão sedentas. Isso, as igrejas que começaram a pregar e por alguma questão deram mais desviada na questão da palavra ali, para tentar trazer aquela galera ali, estão vazias. É o desafio para nós ser igreja hoje, não é fácil. E questão familiar. Hoje eu estou fazendo esse curso de
de licitações, né? Então, entraram no modelo novo de licitações. E uma das coisas interessantes, eu tentei linkar com casamento, alguma coisa. Eu falei, meu Deus, mas o que tem a ver? Licitação, eles mudaram a nova lei para tentar fazer com que a administração pública erre menos. Aí eu vi a questão de gestão de risco, que entrou na modalidade, que é uma coisa que vem no planejamento, a gestão de risco, para poder você entrar na coisa sabendo os riscos, mas você vai saber sobre as consequências, você vai saber sobre as prevenções e a responsável. Uma coisa muito interessante para trazer para essa área conjugal, né? Legal. Com a gestão de risco. Você vai casar, mas você vai saber os riscos também. Interessante, sim. Você sabe os riscos, e você vai ver que existe consequências e existe a prevenção. É verdade. E quem é ali o responsável? É o homem? É a mulher? Uma coisa muito interessante. Aí eu estou tentando trazer isso para dentro da minha casa agora, não é essa não. Né? Maravilha. Hein, toca mais uma palhinha de um hino para nós aí. Aí depois nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Rapidão. Vamos lá. Técnica, né, camarada? Rapaz, tem que... Eu acho que é um dos instrumentos mais difíceis para tocar, O sax não é? É um dos mais difíceis? O sax, pela pesquisa, é um dos instrumentos que mais se aproxima da voz humana, é o saxofone. Que coisa Por isso linda, que ele cara. ele tem uma certa exigência de você estudar mais. É um estudo contínuo. Isso, né? você tem o som natural dele, você tem os efeitos rouco, você tem os harmônicos. Então é um instrumento que você faz a voz. Uau, que legal. Muito interessante. Rapaz. Que legal. Bate-bola, jogo rápido, vamos lá. Você lembra do bate-bola, jogo rápido? Você lembra, não? Não? Eu acho que eu lembro. Será que sou eu que lembro? Toby entrevista, lembra? Toby. Não é da minha época, né? Nem da minha também. Bate-bola, jogo rápido. Eu tô chegando lá. Parece que o pastor é da minha idade. Eu tô com 4.8. 4.5, eu vou fazer 4.6. Isso mesmo. Tá jovem ainda. Tô jovem. Eu tô com 46. 4.6, né? Você tá com quanto? 3.8. 3.8. Tá todo mundo antes. mundo mais Tá ou quanto antes? 2.8, 2.7. Ih, tem bebê ainda, bebê. É isso aí. Mas aí, faz as perguntas aí pro nosso... Vamos lá. Você faz pra um e eu faço pra outro. Tá? Faço pra quem? Faço pro pastor ou faço pro Magno? Faz pro pastor. Pastor, vamos lá. Fazer o X aqui? É o X. X Então da tá. questão. Pastor, fala pra gente aqui, rapidão, pra ficar gravado aqui, um dos principais momentos da sua vida, assim, foi aquele momento que você Esse aqui, ó. que marcou. É isso. É um unção pastoral. Unção pastoral. Sério? Era um sonho? Na verdade, assim, não era um sonho. Já me perguntaram isso. Eu falei, cara, eu não posso encarar a unção pastoral como um sonho. Eu tenho que olhar a unção pastoral como cumprimento de um propósito. De um propósito, legal. Que legal. Diferente. Porque O como é um cabo sonho, o cabo é bom. aí O cabo você é bom. começa a O cabo correr tem prazer atrás feito. para aquele sonho. É isso Propósito, mesmo. você está vivendo até você chegar naquele nível de você ser reconhecido. É isso E o reconhecimento é igual o pastor Josias mesmo já falou aqui outra vez que eu tive. Não é assim, a partir de hoje você é pastor. Não. Você é tratado, é reconhecido como pastor, as pessoas já te veem Já te pela chamam de forma que pastor. você trata as pessoas, pela forma que você serve, e aí é um reconhecimento público. Mas um outro fato que marcou muito foi, ano passado, eu tinha o sonho de ir para Israel. Acho que é um sonho de todos, Todo né? pastor tem que Todo ter, pastor né? Eu tem acho que ter todo- sonho. E aí, um pastor amigo nosso foi e eu pedi para ele trazer um chofar. E, rapaz, nem o chofar eu consegui tocar, pra você ver como eu sou bom com instrumento. Mas é difícil o chofar, tem que ter um fôlego. Mas aí eu pedi pro meu filho, falei, aprende a tocar o chofar pra gente poder tocar na igreja, né? O pastor Cris também gosta. E isso foi em outubro. E
E ele foi aprendendo e tal, mas assim, a gente não conseguiu tocar o chofar nenhuma vez na igreja. Tocava em casa, ensaiando e tal. E no dia da minha unção pastoral, um dia antes, o pastor Cris me chamou e falou assim, cadê o chofar? Eu falei, tá lá em casa. Ele falou, traz pra mim. Eu falei, por quê? Ele falou, vou usar pra te ungir o pastor. Colocar o azeite, dentro, né, o azeite no dentro chifre. do chifre e tal. Que a unção não vem do homem, né? Tem toda uma... E aí na hora, Deus falou, o Espírito Santo falou pra mim, agora você entendeu por que você comprou o chofar, por que ele não foi usado nenhuma Que vez? legal, cara. Que legal. Isso é bom. Que Sabe? sensacional. Então assim, o que você vê com isso? Cara, era um cumprimento de um propósito, sabe? E você tá vivendo isso na sua vida é algo que nos deixa muito grato, porque você sabe que você está no caminho certo. Que bênção, Legal. pastor. Que Você bênção. viver o propósito não é fácil, a gente sabe. E quando que teve esse feeling, assim, podemos dizer, vou até abrir aqui mais um precedente, da questão pastoral, pastor? Porque assim, você veio para a igreja, constituiu família, construiu ali, e aos poucos isso foi sendo inserido? Você foi percebendo essa facilidade Na verdade, em querer assim, pregar, e querer conversar com na pessoas? verdade, assim, Que é um dom também, né? Podemos dizer que é um dom, né? é um dom, é uma separação, é um propósito, né? Você vai juntando as... Mas isso daí mais ou menos em 2000, até 2015, 2016, eu não aceitava nem Lá, senão aquela... o pessoal vai trancar a Nem gente aquela brincadeira assim. Avisa lá que não precisa trancar aqui, você não, vai senão ser trancar a pastor. Eu gente falava, aqui tá dentro da amarrado, igreja. vou ser pastor nada. Não aceitava. Que é aquilo que o pastor falou agora há pouco, né? Não aceitava, nem por brincadeira. Aí um dia eu tive uma experiência com Deus e em uma viagem eu fiquei trancado uma tarde todinha dentro de um quarto de hotel, eu estava em jejum, e ali o Espírito Santo mostrou para mim e falou assim, ó, você vai trabalhar com casais porque você foi preparado para isso, o que aconteceu no seu casamento hoje, você tem autoridade para você falar, com jovens você tem autoridade para você falar, e do lugar que Deus nos levanta, Ele nos coloca como autoridade naquele lugar, né? E eu tava numa situação financeira nessa época, cara, devendo assim mais de 400 mil, tava quebrado financeiramente, e aí Deus foi reconstruindo tudo. Tá, mas em 2019 foi quando chegou o momento assim que você entende, olha, eu tô já próximo para ser ungido. Em 2020 o meu irmão, pastor Cris, me chamou e falou assim, olha, eu vou montar um grupo onde vou tirar 3 casais da igreja e vou começar a discipular vocês para serem ungidos. Ministério pastoral. E aí eu falei, amém. Colocou esses 2 casais, eles não aguentaram, saíram. Não aguentou a peneira? Não. E aí a gente ficou ali. E se perguntar, é fácil um discipulado pastoral? Não. Não é. Porque é onde você tem que apertar para tirar o azeite. Tem que mexer nas estruturas, Tem né? que mexer nas estruturas. E o entendimento é o seguinte, eu já falei isso aqui no outro podcast, para encerrar a tua pergunta. A gente tem que entender o seguinte, eu tenho 2 linhas que regem a minha vida, espiritual e pessoal, minha. Por onde eu quero servir a Deus? Se for aqui, ó, na minha, cara, Deus não desce para cá. Entendeu? Aqui é onde as coisas dão erradas, é onde você vive os altos e baixos, é onde você tem os momentos ruins mais do que os momentos bons. Aqui é onde você fala assim, ó, pastor Josias, eu vou te ajudar a servir a Deus, mas ó, só se sobrar tempo no meu serviço, tá? Porque É se do não meu sobrar, jeito. É do meu jeito. É do meu jeito. Aí quando você pega a sua linha e você abre mão dela e você vai para a espiritual e se alinha aqui, e aí você coloca embaixo do espiritual trabalho, profissão, tudo, e você fala assim, ó, o principal para mim aqui é Deus, cara, aí as coisas começam a funcionar de um jeito diferente, porque aí você está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus é um alinhamento. E não tem como você falar assim, eu vou separar a minha vida profissional da minha vida espiritual. Não, só existe uma vida para quem é crente, só espiritual. Não existe uma pessoal, só existe uma. Então você tem que se alinhar em tudo na espiritual. E as outras coisas vão se alinhando junto. Vão ser acrescentadas, né? E tem muita gente que quer acrescentar aquilo que era para ser a referência e deixando de viver uma pegada mais, digamos assim, no caminho certo, né? No caminho certo de Deus, né? E são muitos detalhes, né? Cara, a gente é pastor, mas a gente, qualquer obra que tem na igreja, a gente Tá que tá lá. lá é o primeiro que tá lá.
Esses dias eu saí da igreja no sábado, 00:30, a gente foi mexer numa fiação lá que teve que aumentar um ar na igreja, acabou 00:30, 5h40 da manhã eu estava lá de novo para instalar o ar. No dia das mães, saí de lá 1h30, quase 1h da tarde. Então assim, isso é você estar envolvido, sabe, dentro de um propósito, dentro das coisas de Deus. É isso, sabe, é você estar inserido ali. E aí as demais coisas acontecem, igual você vem para uma feira sem expectativa nenhuma, tipo assim, os caras falam assim, aí quanto é que vai vender? Eu falei, cara, não sei, relaxa, tá na mão de Deus, não tem aquele desespero, não tem aquela, sabe, porque você fala assim, cara, eu tô alinhado, aonde eu tô alinhado não é eu quem cuido, é Deus, eu tenho que fazer a minha parte. Amém. Isso aí. Isso aí. Amém, pastor. Qual a segunda pergunta? Segunda pergunta? Da música? É isso mesmo, Marcos. Tá, posso fazer? Qual é a música? Pode fazer. Pastor, eu sempre gosto de perguntar, a gente conversa Não, aqui. a gente tem essas 3 perguntas. É bom, ele tá no lucro, porque nós estamos fazendo uma pergunta vai ser depois já fácil, vai. vai. Mas, Já vai pastor, preparando. assim, eu sei que você deve escutar bastante coisa para poder fazer suas ministrações e tal, mas você deve ter aquela sua música que você coloca no carro para você poder se conectar com Deus, para poder... Qual que é a música hoje que te conecta, que te realmente te faz ir mais além, te conecta com Deus? Toca aí, quero ser como criança. Quero ser como criança. Faz só uma introdução pra ele. Abraça-me. Olha, Rapaz, ó, arrepiando, hein? Rapaz, olha que coisa, que presente de Deus, hein? Criança. essa música é... Rapaz, você falar isso e Deus mandar aí o levita do lado para executar. Você Brincadeira, hein? sabe qual é o poder dessa música? Louvado seja Deus. Tem um pastor amigo meu que ele fala assim: nós cristãos, todos os dias quando levantamos, temos que medir a nossa taxa de orgulho, como se fosse um diabético que tem que medir a glicose, Uau. sabe? Algo interessante. Esse dia eu comentei a mesma coisa para minha esposa, o que o pastor acabou de falar, e na minha fala eu vou... E essa Pra mim não música esquecer. faz toda a taxa de orgulho ir lá no chão, Legal. porque ela fala: quero ser como criança, né? Às vezes a gente acha que já tá, né? O peito cresce, o ombro sobe, né? Agora eu vou sozinho, não, cara. Como criança. A criança, ela não sabe quando ela vai. Quem leva a criança? É o pai. Exatamente. E a criança é Então, pura, né? top. Essa música aí, Vai sem interesse, sem... sabe, e eu escuto ela em muitos momentos, mas assim, tem horas que eu vejo que eu É tô... a sua música. Que eu tô começando a... Que o eu vem, né? É natural. E se a gente não vigiar, além dele vir, ele cresce. Isso aí. É, Então a gente não pode deixar ele crescer, né? maravilha. Então, rapaz, quando eu vejo que o trem tá começando, eu falo, não. E eu escuto. Até na última vez que eu preguei aqui, Aham. eu pedi pro irmão cantar ela, porque essa música é Legal. sensacional. Ela tem uma essência, ela nos coloca no nosso lugar. Maravilha. Última pergunta. Última pergunta. A viagem? É 3? Qual o sonho que ele não realizou ainda, né? Porque aí é sonho mesmo, aí não é... Então, mas qual pode ser, que é o- pode ser. Pode ser um sonho, pode ser alguma coisa que você não realizou, né? Realmente, a gente faz sempre uma pergunta aqui meio fora da caixa, mas assim, pastor, tem algum sonho ainda que você pode contar pra gente que você tem planejado pra acontecer aí, uma Você viagem? não realizou ainda. Porque tem uns que vêm aqui e falam assim, meu sonho é ir para Israel, eu sonho um dia levar minha família para Israel, tem outros que falam, eu quero cuidar da minha família. O que o pastor hoje imagina aí para o futuro aí como sonho? Ó, um sonho ele tá se tornando realidade, Israel. Israel. Esse ano a gente comprou os pacotes para Israel Que legal. para novembro do ano que vem. E a gente tá aí, rapaz. Na luta. Tem pesado, mas vai. Israel não é você quem vai, é Deus quem leva. Você precisa falar assim, Senhor, É isso dá mesmo. o chegando a primeiro hora. passo. E É. aí Deus vai te colocar lá. Amém. Mas o bacana do sonho é assim, eu e o Cris, a gente sempre falava, vamos para Israel, vamos, mas vamos junto. E ele topou. Topou. Na verdade, foi aniversário dele e aí eu peguei a nossa igreja, mais 2 igrejas que ele dá cobertura, e nós demos o pacote para ele de presente, honrando ele como pastor. Legal. E aí ele comprou a da pastora Natália e eu já tinha comprado a minha e da minha esposa, né? Então nós vamos juntos. Então, Vai ser para bom, nós né? vai ser assim, realizar um sonho de ir
e o sonho de ir juntos. De estar, né? De estar Bom, juntos estar lá. juntos. E eu creio que vai ser uma mudança de chave. E assim, a gente sempre fala assim, né, em casa, não olha o valor, só olha o objetivo. Se você olhar o valor, você não vai. Você não vai. Maravilha! Qual o seu momento, assim? Esse é o momento, pastor, esse é o meu momento, o melhor momento inesquecível da minha vida. Eu acredito que foi. Acredito que foi no início. Numa fase que eu estava naquele mundão mesmo detonado, na fase dos meus 19 para os 20 anos de idade. Que foi E que eu tinha que fazer uma escolha para minha o vida. primeiro amor mesmo. Isso. Assim. Eu olhava, não tinha nada. Eu dormia numa cama que tinha 4 tijolos segurando. E andava no meio das amizades, das más companhias. E eu olhava assim e dizia, existe um Deus e eu aqui vivendo desse jeito. Mas eu penso que Deus já tinha um projeto para mim, porque até na hora da bagunça mesmo, eu era o protetor. Quando acontecia alguma coisa com determinado do grupo nosso que queria atingir o outro, eu entrava, não, deixa o rapaz ir embora. Então Deus já vinha trabalhando na minha vida. Você se envolveu em gangue na Me época? envolvi em gangue na época. Isso em Porto Velho? Porto Isso, Velho. Porto Velho. Então, E aí Deus fez a transformação. Isso. Então, na hora de os caras fazer maldade, eu ia lá e não deixava. Segurava. Você era Tinha uma compaixão embutida aqui que Deus já vinha colocando. Isso é bom, isso é bom. Olha como é que Deus vem trabalhando. temor, né? É o temor de Deus, temor. Isso. É. E aí, a última foi... Eu peguei uma carreira numa bicicleta cross, caindo a corrente. E era muitos facões que vinham assim, ó, brilhava no asfalto. E eu falei, Deus, se o Senhor me livrar dessa... Tipo, você entendeu, né, que ele falou? eu tô fora. Mas Deus já vem Desviando, as trabalhando. facas corta pra cá, E corta eu- pra cá e o anjo guardando. E não caiu a corrente estava caindo. E ela caía toda hora. Caía. Se tava caísse- caindo. Se caísse, já era. Mas eu vi Deus ali. Pastor, uma coisa muito interessante, até para quem ainda não é convertido e quer decidir se converter, eu nunca vi uma luta com vozes no meu ouvido. Eu nunca vi tanta luta com vozes. Olha só. Vai para a igreja. Não vai. O ouvido dizia, vai lá, tu foi humilhado, vai lá, chama os teus colegas e vai lá para resolver tudo. E a outra, para com isso, Magno. Você tá cansado dessa vida. Aí eu Agora fazia que é assim. desenho animado, um Isso. anjinho do lado, o capetinha do outro. Engraçado é que quando vinha a voz aqui pesada mesmo do inimigo, eu fazia assim, ó. Chega já, dava Aí vinha aquela voz do Espírito Santo, eu. Sabe? Um teatro ali que eu passei naquele momento ali. Aí eu falei, eu preciso de uma confirmação. Aí no outro dia um colega meu falou, Magno, queria falar um negócio pra ti. O que foi? Rapaz, o cabo acabou de pegar um revólver cheio de bala, encostou em mim, bateu todos os catolés, não atirou uma bala. Vamos pra igreja, eu digo, agora. Olha só. Eu fui pra igreja. Mas tinha uma coisa, pastor, que eu pensava. Eu tinha uma Isso com ideia. quantos Esse anos, podcast vai Quantos dar anos? corte top demais, Vai. meu Deus do 20 céu. anos de idade. 20 anos. Eu tinha que tomar uma decisão. Em gangue, Gangue. Porto Velho, afundado Esse ali. podcast Eu não vou vai dar dizer nem com corte. quem que eu andei, porque... Tá. É problema. Não, é melhor. Exato. Melhor. Fica tranquilo. Mas assim, Não vou nem falar minha teoria hoje. foi complicado pra mim, não foi fácil não. E outra coisa interessante, Que as benção. pessoas não dizem assim, eu só vou pra igreja quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, né? É engano. Você tem que ir pra igreja quando você tá Vai do doente. jeito que tá. Porque a Bíblia diz, vinde a mim como estáis, sobrecarregado, que eu vos... Então eu tenho que ir. Descansados. Mas eu não consegui, eu ainda tomo uma. Continua na igreja. Continua, porque tem pessoas que vão ser instantâneas, tem E pessoas outros que um é processo. gradativo, é um isso processo. mesmo. É isso mesmo. E eu passei tudo por isso. Eu passei 2 anos na igreja, mas ainda bebia uma de vez em quando. Lutando. Chorava dentro do meu quarto, Deus me ajuda. que é o eu que ainda eu falei, bebo né, ainda, sobre Deus. O que ama o pecado e o que foge do Isso. pecado. Mas aí eu continuei, eu não desisti. Amém. Eu continuei indo para a igreja do mesmo jeito. Que Os irmãos bênção. passavam às vezes e diziam, tá aí, irmão, eu digo, mas eu vou sair em nome de Jesus. Eu não quero essa vida. E eu continuei indo para a igreja. Eu ficava com vergonha, mas eu falei, vou. E até hoje, graças a Deus. Um hino, uma música. Essa é a sua música, esse é o hino. Fala pra nós. Toca aqui, pastor.
É o Abraça-me. mesmo? Abraça-me. Então tá E bom. cantado pela voz do David Keeler. Amém, isso aí. amém. É dele É o hino da mesmo sua essa canção, conversão? né? É o hino da sua Dele. conversão? Heloísa Rosa é dele? Dele. Não É foi, dele. mas Dele eu mesmo, apaixonei né? por Luísa ele Rosa porque, assim, eu vi o saxofone dele e uma coisa que me identificava muito também, É. o hino, né? Uma vez É. eu toquei numa igreja, quando eu comecei... Não, o pastor chamou para tocar, ele foi comigo e disse, você sabe tocar aquele Quero Ser Como Criança? Falei, sei. Quando eu comecei a tocar, o pastor ajoelhou e começou a chorar. Porque eu acho que era um hino também que marcou muito Que a vida legal, dele. olha Nossa, só. que legal. Esse Que hino, massa, ele É top demais. Um sonho não realizado ainda. Eu tenho um sonho musicalmente. Missionário da adoração. Tocar Para ganhar vidas para para ganhar Jesus. vidas para Jesus. Você sabe que eu imaginei, eu quero fazer um desafio com você aqui. Você vai ficar aqui em Ji-Paraná ainda até quinta, né? Quarta ou É quinta? quinta, Tá. depois do almoço. Vamos fazer um negócio legal? Vamos criar um mecanismo para você, pelo menos uma hora, a gente fazer lá no... A gente vai achar um espaço lá no Rondônia Rural Show para a gente evangelizar com saxofone. Andar cantando lá e vamos ver o que vai acontecer. E aí vamos fazer uma matéria para a TV? Bora. Vamos embora? Então vamos fazer esse desafio. Tá? Hã? Olha aí, ó. A Mr. Tony, que é o nosso parceirão aqui, já está garantindo que vai nos ajudar com o som para a gente fazer aquele momento e o Espírito Santo. E deixa o Espírito Santo fazer. A gente só obedece o resto, né, Jefferson? O resto Isso aí. Espírito Santo Vou na faz. quarta-feira, que na Beleza? quinta tem sessão. Beleza, então na quarta. Amanhã. À Amanhã. noite, pode ser à noite. Tá. Fosse Não, mas à tem noite, que ser de dia lá. De dia? Tem que Ela ser vai de até umas dia, 7, a gente eu vai acho. ver. melhor horário lá Pode em ser torno de de tarde. 4 horas, 3, 4 horas 3, da 4 tarde. horas da tarde que todo mundo chega. E tá mais brando o calor também. Isso, É. vai ser top, tá? Beleza, então? Fechado, então. Rapaz, acabou nossa... pastor. Vamos ter mais um? Aquela que o pastor falou que eu concordei com ele, Ah. que eu falei, eu vou lembrar, eu acabei de lembrar. Tá, lembra? Tá. Isso é tanto para pastor como para músico, líder, qualquer pessoa. Nunca esquecer que pastor, apesar de ser pastor, primeiro ele é ovelha. O músico, o adorador, apesar dele ser o líder, um músico ele é ovelha. E sempre a gente lembrar que nós somos ovelha de Cristo. Maravilha. Porque aí a gente está aqui e lembra que a ovelha a gente Aí desce a para gente cá. vai pra baixo, exatamente. Isso aí, eu levo comigo isso. Topzera. Vamos fechar então? Antes, olha lá para aquela câmera lá, olha lá, pra gente fazer aquela pose aqui, top. Primeira pose. Vamos lá aqui, ó. Isso aqui, aí. Pega a mão aqui. Vamos Isso. fazer aquela. Coloca a mão Aí, aqui, olha lá, olha lá. Magno. Isso, garoto. Aí você A não gente olha pode pra tampar cá, o ó. rosto dele. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Fechou aí, topzera. Maravilha. Que depois a gente faz o print dessa foto pra você, gente. Manda pra vocês depois. Ó, foi gravado esse podcast, mas vai dar muito corte, hein? Esse podcast vai bombar os cortes, vai ser muito bênção, muita bênção. E uma hora a gente vai ter que voltar ao vivaço pra gente fazer 3 horas de podcast, vai ser muito bom. Vamos agradecer a Deus pela sua vida e por esse tempo maravilhoso que a gente veio aqui. Amém. E Amém. agora a gente vai comer uma pizza lá da Uga Bunga. Já tá, ó, as lombrigas aqui já tá assim, ó. Eu tô numa luta da carne com o espírito, mas Deus é fiel. Amém? Nos dá honra hoje, Carlinhos. Encerra com oração abençoada. Amém. Amém? Vamos Vamos lá. lá? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós te agradecemos por essa rica e poderosa oportunidade. Amém. Peço a Deus que o Senhor continue abençoando a vida do Magno, entregando para ele tudo que ele de talento o Senhor tem Amém. dado, que ele possa realmente ganhar vidas, que ele possa realizar o desejo do coração dele. Amém. E para o pastor também, que Deus possa continuar abençoando os projetos de vida, a família dele, a história de vida dele. Glória e, a Deus. E que o nosso podcast possa alcançar várias vidas com esses testemunhos poderosos que aqui tem acontecido. Amém. E que possa estar sendo bênção. Amém. Amém, gente. Um forte abraço. Até a nossa próxima transmissão. Tchau para vocês. Obrigado. Mr. Tony aí dando um apoio técnico top para nós hoje. Um abraço. Valeu. Valeu, até mais, abraço. Mais.